Pra animar mais, vamos chamar então o pastor Eduardo. Vamos lá, seja bem-vindo. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Todo mundo aí, pessoal da galera. Seja bem-vindo, pastor Cláudio Eduardo. Obrigado. Isso, sejam todos bem-vindos. Para mim é um grande prazer poder estar aqui. Você aqui já pode sentar, você que está aí conosco. Eu aprendi uma grande lição nessa vida e eu preciso compartilhar com vocês. Primeiro é que você está diante de uma vida que é única, ok? Você não vai ter uma outra oportunidade. Por isso você precisa se agarrar a essa e viver o melhor, na maior intensidade possível, extrair o máximo, porque o que te espera depois disso é simplesmente a eternidade. Por isso você está diante, né? Eu sou pastor, acredito que todos devem me conhecer com esse título, então me permita e usar alguns valores e princípios, e o primeiro deles é dizer que o homem está determinado a morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Isso significa que você só vai viver uma vez, você está entendendo? Segunda coisa que também é muito importante você entender, o salmista no Salmo 90, o verso 10 diz que você vai viver 70, se for robusto 80, se for usar esses produtos talvez você chegue perto dos 100, ok? Certo? Mas o que você precisa entender é que uma hora vai chegar, e por mais que você viva, você vai notar que quanto mais saúde você tiver, certo? Menos a vida vai parecer que te favorece no que diz respeito à longevidade, porque você vai estar sempre querendo viver mais. Então o propósito é estimular as pessoas a entenderem que a vida é única, ela é curta e ela é rápida. Então você não tem outra oportunidade. Você precisa ser um vencedor. E eu sei que nós vamos ter que lutar com essa máxima que você tem recebido. Já não é de hoje, que é difícil, é impossível. Isso é uma conversa, faz parte da realidade de poucos. Mas essa é uma decisão que está nas suas mãos. Você decide hoje, certo? O dia mais importante da sua vida é hoje. Há 2 momentos na sua vida que você não pode fazer nada. O ontem, porque já passou. E o amanhã, porque na verdade ele não existe. Ninguém faz nada amanhã. Você só faz hoje, certo? Você não viaja amanhã, certo? A não ser se você tiver uma nave aí e for para o futuro. Só a decisão da sua vida, ela está aqui. O dia mais importante da sua vida é hoje. O momento mais importante é agora. E você pode receber ferramentas, você pode abrir, virar aquela chave que as pessoas têm falado tanto para você, mas que muitas vezes a sua mente tem bloqueado tudo isso. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, certo? Alguns anos atrás eu trouxe aqui, certo? Só para exemplificar 2 coisas. Uma vez eu estava ministrando uma palestra com um iPad, eu tenho aqui um aparelho de última geração na minha mão, certo? Mas numa das minhas palestras estava tudo aqui. E sabe o que aconteceu? Ele apagou. Do nada, certo? Gostou do barulhinho? É isso aí, tá certo? Então, preste atenção. Ele apagou. E aí eu descobri que independente desse aparelho, a minha palestra tinha que continuar. As coisas não poderiam parar, certo? Ao longo da nossa caminhada, nós vamos viver e ter que superar os obstáculos que vão surgir. E eles serão grandes. Deixa eu falar para você. Há muitos anos atrás, para ser mais exato, talvez uns 30 anos, eu saí do Rio para vir para São Paulo para trabalhar de pedreiro. E trabalhei de pedreiro um tempo aqui em São Paulo e não deu certo. Ou seja, certo? O negócio não foi à frente. E eu acabei voltando para o Rio de Janeiro e fui ser balconista, fui ser motorista, fui ser tanta coisa na vida. E eu confesso que muitas vezes eu ouvi uma voz dizendo que não ia dar certo, que eu teria que me conformar, porque eu jamais chegaria a um lugar onde nenhum dos meus chegaram. Porém, eu não acreditei nessa voz. E pasmem vocês, ela não vinha de fora, ela vinha de dentro de mim. Ela tentou me convencer que não teria jeito de vencer. Anos depois, eu volto a São Paulo para ministrar uma palestra onde estava presente o governador e o prefeito da cidade. Eu posso olhar e dizer uma coisa: eu acreditei. A única coisa que eu peço a você hoje, se você observar, essa reunião abriu falando de sonhos. E há uma diferença muito grande entre sonho e delírio.
Porque tem gente que pensa que sonha, mas delira. Qual é a diferença do delírio para o sonho? É que o delírio não traz consigo compromisso. Você quer, mas não quer fazer nada para alcançar. Você gostaria que acontecesse do nada, isso não vai acontecer. Existe um percurso, existe um caminho, e nós queremos motivar você a sonhar, mas muito mais do que sonhar, até porque sonhar é de graça, mas realizar sonhos tem preço, certo? Para você realizar seus sonhos, você vai precisar investir em você mesmo, se cercar de pessoas que também sonham, porque eu aprendi que dependendo de quem você anda, isso pode demonstrar para onde você está indo. Mas é importante nós olharmos que você vai precisar pegar as oportunidades, certo? Eu gosto dessa energia com que as pessoas movimentam isso, porque o que é oportunidade? Bom, deixa eu falar para você de uma forma muito simples. Oportunidade é um indivíduo careca, pelado, ensaboado, com feixe de cabelo na frente, certo? Ele vai passar correndo na sua vida apenas uma vez e tu tem que se virar para agarrar ele, ok? Não vai ser fácil, ele está deslizando, ok? Mas se ele passar, ali você pode ver o seu futuro esvaindo, indo embora. Então preste atenção. O que nós estamos diante é de uma oportunidade. Como é que ela se apresenta? Como é que a oportunidade se revela para cada um de nós? Este é o grande desafio. Na maioria das vezes, as oportunidades, elas vêm trazidas, elas vêm embebecidas, envolvidas em crises, em adversidades, em problemas, porque são eles que nos tiram do marasmo, são eles que nos fazem olhar adiante e dizer, é lógico, mais à frente eu vou estar falando de valores familiares que vão te motivar a vencer, certo? Mas é importante você entender que as oportunidades, elas muitas vezes, elas vêm com uma aparência negativa, certo? E por isso muitas pessoas terminam a sua vida olhando para trás dizendo, se eu tivesse uma oportunidade, eu teria pego. E provavelmente ao longo da sua vida, você teve inúmeras oportunidades. O que você acabou não conseguindo foi ter sensibilidade o suficiente para aproveitá-las. Então é muito importante. Deixa eu pegar aqui, como eu disse, eu não vim aqui para fazer uma pregação, mas se tem uma coisa que a Bíblia fala, é de gente produtiva, de gente capaz de vencer, de superar obstáculos. Então eu peguei algumas historinhas que é fácil para todo mundo aqui, independente da fé que você professa, tá certo? O que nós estamos querendo oferecer a você é a oportunidade que você veja em você o potencial de ser um vencedor. E preste atenção quando nós vamos olhar. Deixa eu te dar um primeiro exemplo aqui de alguém que observou uma oportunidade. Seu nome era Davi. Quem era esse rapaz? Ele era um rapaz que ele tinha 7 irmãos e todos eles eram mais velhos. Quem era Davi? Davi era alguém que provavelmente, se fosse buscar um conselho, né, que ele se tornaria rei, todo mundo diria para ele que isso era uma loucura. Primeiro porque ele não era da família real. Segundo porque ele era o mais novo. Ok? E todos que olhassem para ele diriam o quê? Você não vai alcançar, isso não vai acontecer. Provavelmente nem mesmo ele sonhou com essa oportunidade. Porém, ela apareceu. Por quê? Por que que ele, tanta gente em volta dele, por que que justamente esse camarada foi um vencedor? Porque ele rompeu. Porque preste atenção. Primeiro, a Bíblia nos diz que ele era alguém que tomava conta das ovelhas do pai. As ovelhas não eram dele, eram do pai dele. E um dos textos mais esquisitos da Bíblia, eu me deparo com Davi. Quando ele está narrando para o rei, dizendo assim, olha, eu estava tomando conta das coisas do meu pai. E veio um leão e apanhou uma ovelha. E quando o leão apanhou uma ovelha, eu corri atrás do leão. Constrói essa imagem na sua cabeça. Um leão correndo com a ovelha na boca. E um garoto correndo atrás do leão. Não é de hoje que a gente sabe que leão é bicho que a gente corre na frente e não atrás. Certo? Ninguém aqui correria atrás de um leão. Ainda mais para pegar uma ovelha que não é sua. E segundo, que provavelmente já está morta. Mas Davi está dizendo, eu vou buscar a ovelha porque ela não é do leão, ela é minha. Ela é do meu pai. E se ela está viva ou morta, isso não interessa. Sabe por que que esse garoto se tornou um vencedor? Porque ele era capaz de ser bom naquilo que se propôs a fazer. Na vida, certo? Ou você dá desculpas,
que muita gente faz, ou você dá um jeito. A grande verdade é essa. Quem quer dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. Ele tinha tudo para não... O que é? O cara era grande. Que tipo de armamento? A concorrência era totalmente desleal, gente. O cara é grande, é adulto, é poderoso, é forte. O placar é a favor do camarada. E se ele fosse igual a você, o que ele pensaria? Morri. Ele olhou para o gigante e falou: querido, já se despediu da esposa? Porque o seu atestado de óbito já está pronto, eu vou matar você hoje. Mas eu tenho lança, mas eu tenho pedra. Mas eu tenho placar a meu favor, mas a meu favor está o Senhor dos Exércitos. Eu vou entrar na batalha e o que eu não puder fazer, Deus vai entrar com providência a meu respeito. E sabe quem saiu vencedor? O garoto. Sabe por quê? Porque ele acreditava nele mesmo. A proposta para mim e para você hoje é: acredite no seu potencial e não tenha medo do tamanho do adversário, não tenha medo do tamanho do problema. Você tem uma oportunidade na mão e você pode, fazer coisas extraordinárias com a oportunidade que tem. Eu só queria lembrar a vocês todos aqui e a vocês que estão presentes que, na verdade, certo, o gigante era grande e estava todo mundo com medo do gigante. Isso é verdade. Todos estavam olhando para aquela situação e dizendo, esse garoto não vai ganhar. Mas ele foi lá e ganhou. Por quê? Porque ele acreditou nele mesmo. O que você precisa é acreditar no potencial que tem dentro de você. Muitas vezes ele está inerte, inoperante. Ele está dentro de você, aguardando um start, uma chave virar, para que você viva o impossível, viva o extraordinário, viva o sensacional. Deixa eu pegar para você uma outra história para mim que é extraordinária. Um garoto, Daniel, que é deportado da sua terra para ir para a Babilônia. Sabe o que aconteceu? O Império Babilônico, o império maior de todos os tempos, caiu e o garoto ficou de pé. Preste atenção. Por quê? Porque aquela crise foi a oportunidade daquele menino se tornar alguém. É muito importante você olhar para as crises que vão estar em torno do seu negócio, da sua inabilidade aparente. Você precisa vencer isso, porque é isso que está tentando separar você da sua vitória. É isso que está separando você da sua riqueza. Ah, pastor, o senhor é pastor e falando de riqueza? Querido, Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, Ló era rico e na minha vez eu vou me lascar? Pelo amor de Deus! Certo? Nós precisamos entender, a Bíblia não proíbe ninguém de ser rico. A Bíblia proíbe você de entregar o seu coração ao dinheiro. Você que tem que ter dinheiro, não é o dinheiro que tem que ter você. É assim que funciona. Quando olhamos para isso, é isso que nós estamos vendo. O que acontece? Pessoas que começam a acreditar nele mesmo. Que medida? A medida que se esforça, que se aproxima de Deus. Porque Deus começa a mostrar a você quem você é de verdade. Aquele menino foi para a Babilônia e presta atenção, lá ele se tornou um homem grande. Querido, você conhece um pouco de política? O Império da Babilônia caiu, mudou para o Medo Persa. Sabe onde esse garoto ficou? Mesmo na troca de governo, no poder, porque Deus era com ele. Se Deus for com você, você pode vencer, certo? Todos os obstáculos e alcançar o incrível. E é isso que nós estamos propondo. Não é magia, é trabalho, é dedicação, é foco, é disciplina. Você está entendendo? Não é mágica. Não é para esfregar uma lâmpadazinha e sair o indivíduo, certo? E diz, me pede. Não é nada disso, certo? É assim que funciona. Eu até quero contar uma historinha a você, só para dar uma oxigenada aí na mente, e eu pular para o próximo ponto aqui, certo? 2 cooperadores e o gerente saíram para almoçar e de repente eles encontraram uma lâmpada. Um esfregou, saiu um gênio. E o gênio disse, olha, eu tenho 3 pedidos, mas só dá para um fazer de cada vez. E ele disse, então tá bom, o primeiro colaborador disse, eu quero, certo? Por favor, eu quero ir para as Bahamas, eu quero ser um homem milionário. E de repente ele sumiu e foi para as Bahamas. O segundo, então, quando viu ele desaparecer, o segundo colaborador disse, olha, eu quero fazer o seguinte, eu quero ir para a Europa, certo? Eu quero morar num palácio, eu quero ter muito dinheiro. E de repente ele desapareceu e ficou apenas o gerente. E o gerente disse, o meu desejo é que depois da hora do almoço os 2 voltem para trabalhar, certo? Moral da história, é sempre melhor deixar quem manda falar primeiro, ok? É muito importante você entender, certo? Que a sua vida precisa mudar.
Mas o maior inimigo que você terá é você mesmo. Você precisa romper e vencer os desafios. Deixa eu usar o terceiro exemplo que eu quero usar aqui. José, quem ele era? Um sonhador. Essa reunião começou falando de sonhos. E por que é que ele sonhava? Porque ele andava com o sonhador. A mãe dele sempre sonhou em tê-lo. E ele ganhou da mãe. Sabe aquilo que você ganha dos pais, aquela riqueza que transcende a questão monetária? Aquele rapaz ouvia sempre dizer, eu não podia ter filho, mas eu não desisti. Eu não podia ter filho, mas eu lutei por você. E você é resultado do meu sonho. E ele foi o único que sonhava. Você quer sonhar, ande com sonhador. Ande com gente que sonha, com gente que está vencendo. E os perdedores? Ele tem gente para andar com eles. Fica preocupado que perdedor não vai andar sozinho, não. Certo? Fica quietinho. Ande com vencedor, ande com quem sonha. Certo? Se você sonha, olha só quando você conta um sonho para um sonhador. Quando você sonha, conta o seu sonho, eu falo muito para a família, vamos lá. Se você aí está solteira e está querendo achar o marido e você fala que era um homem fiel, um homem bonito, um homem rico, um homem dedicado, romântico, como se existisse. Mas a senhora quer, ok? Mas imagine, se a senhora fala tudo isso para uma mulher que não sonha, sabe o que ela vai falar? Esse homem não existe não, menina. Vai ficar solteira, certo? Faz um voto de celibato. Mas se você falar isso com a sonhadora, enquanto você está contando seu sonho, o sonhador fica assim, ó. O que ele está esperando? Você terminar de contar o seu para ele contar o dele. Então é esse tipo de gente que você tem que colocar perto de você, certo? Gente que te leva para frente, certo? Gente que vai te motivar. Quando eu olho para José, preste atenção, a mãe dele falou que ele era resultado de um sonho. E ele começou a sonhar também. Você tem sonhos? Mas tem força? Eu não quero saber o quanto você quer. Ou melhor, o que você quer. Eu quero saber o quanto você quer. Okay? É isso que vai fazer a diferença. As pessoas me perguntam assim, pastor, há quanto tempo fulano é casado? Eu não quero saber há quanto tempo as pessoas são casadas. Eu quero saber o quanto elas são casadas durante esse tempo. Porque é isso que faz diferença. Quando nós olhamos para isso, o compromisso que esse cara tinha com o seu sonho. Os irmãos venderam ele. Foi morar como escravo. Mas lá como escravo, todo mundo dizia que ele era escravo, mas nunca foi. Porque ele não tinha comportamento de escravo. Porque ninguém determina quem você vai ser. Você que determina quem você vai ser. Não interessa o rótulo que as pessoas... Quem não já ouviu falar, e não levanta a mão não, certo? Para não me constranger. Mas quem de vocês nunca ouviu falar que eu sou um palhaço? Você, caramba, pai, levanta a mão não. Tem gente que levantou. Claro que você já ouviu. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não é mentira não. E uma vez eu até reclamei com Deus, falando, quem eu sou? E sabe o que ele me falou? Se eu sou o rei, você é o bobo da minha corte. A única diferença é que você vai ser um bobo rico. Um bobo próspero. Um bobo que vai mudar a vida das pessoas. E se quiser me dar o título de palhaço, estou aí. Sem problema nenhum. Certo? Mas rico. Louvado seja Deus. Casado com uma mulher extraordinária, 39 anos de casado, quero ir com ela até o final. Certo? Na alça, lógico. E que ela vá no caixão. Eu, na verdade, mas eu vou levando, chorando, até porque eu tenho mais resistência do que ela para a perda. Então é mais fácil eu contornar a perda dela do que ela a minha. Mas eu preciso que vocês entendam que o comportamento desse camarada é um comportamento para ele ser bem ferido, machucado, traumatizado. Eu não sei por onde você passou. Talvez, aliás, talvez, você já tenha recebido oportunidades extraordinárias como essa. E por que não deu certo? Às vezes não foi nem por causa do produto ou do serviço. Foi por sua causa. Mas onde você veio parar? Aqui. E o que está acontecendo aqui? A oportunidade da sua vida para mudar a sua história. Então está na hora de você fazer para a vida o que você nunca fez. Para a vida te dar o que ela nunca te deu. A decisão é sua. É você que faz isso. Pare de reclamar da vida. É assim que funciona. Quando eu olho para esse camarada, ele entra pela porta dos fundos do Egito como escravo e sai pela porta da frente como um governador. Por quê? Porque ele trabalhou como ninguém trabalhou. Primeiro ele respeitou o que era dos outros. Quando trabalhou na casa do camarada lá, ó, ricaço, deixava o cara rico. E ele tá lá prosperando, ali na casa do cara, até que a mulher do cara ficou de olho nele. Devia ser uma mulher gostosa pra caramba, porque mulher feia
não tenta ninguém. Não, não é verdade. Mulher feia só entra no céu porque ele recebe um novo corpo. Isso é heresia, fica quieto, ok? É brincar demais. Presta atenção, a mulher agarrou ele correu. E ele vai preso. Certo? E lá na prisão, ele comanda a prisão. Não era chefe do terceiro comando, não é nada disso. E nem do comando vermelho. Ele era o melhor preso. Porque onde aquele camarada chegava, o ambiente mudava. Pare de ter medo do ambiente. Está na hora de você resolver e decidir se você é um termômetro ou um termostato. Certo? Um termômetro é aquele aparelho apenas que mede a temperatura que o ambiente está. O termostato determina a temperatura do ambiente. Onde você chega, não interessa o que está acontecendo, o que tem ali uma crise, qual é o seu problema de vender em meio a crises? O que você tem contrário ou em oposição a você? Não interessa. Nós temos que vencer todas essas coisas, ultrapassar tudo isso. O ambiente, quando nós saímos, tem que ser deixado melhor do que quando nós chegamos. É assim que funciona. E como as coisas vêm? Como veio para Davi, um gigante, nossa, ele é grande, levou um menino do anonimato para o trono. O que é isso? Uma deportação, está levando todo mundo para um lugar que ele não queria ir? O Daniel queria ir para a Babilônia? Fala assim, não. Não. Ele queria ir? Não. Mas ele foi? Foi. Mas ele queria ir? Não. Mas ele foi? Foi. Mas ele queria ir? Não. Mas ele foi. Porque às vezes a vida vai levar você para lugares que você não gostaria de ir. E quando a vida te levar para lugares que você não gostaria de ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. É assim que funciona. O que nós precisamos é agir de uma forma, certo? Para mudar a história da nossa vida. É assim que as coisas funcionam. Então eu preciso entender quando eu vou fazer uma coisa. Preste atenção. Por que é que eu coloquei meu nome aqui? Por que é que eu estou fazendo esse trabalho? Pare para pensar. Quando me apresentaram o produto que vocês representam, que vocês vão representar, que vocês idealizaram, eu estou falando com um grupo eclético aqui de pessoas. Primeira coisa que eu vi é o que esse produto poderia causar de impacto no coletivo. Mudar a vida de outras pessoas. Porque algo que só muda a sua vida é pobre demais em si mesmo. Quando eu comecei a ver a qualidade de vida que poderia oferecer a outras pessoas, isso me motivou a colocar meu nome. Porque eu vim neste mundo com a missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Segundo, eu descobri que pessoas podem mudar totalmente sua realidade financeira se trabalharem com afinco. E pare de usar crise. Pare de usar crise. Certo? O mundo é feito, desde que o mundo é mundo, a crise existiu e sempre vai existir. Certo? É assim que enquanto uns choram, os outros vêm de lenço. E pronto. Você tem que decidir quem você quer ser. Certo? Há um tempo atrás o cara falou comigo, pastor, vai vir uma crise no Brasil tremenda. Um amigo que eu tenho. E ele falou, o que você acha? Eu falei, eu acho que eu não vou participar. Ele falou, mas como assim? Eu falei, eu não vou, mano. Eu decidi que eu não vou participar. Mas todo mundo tem que participar. Não tem. Não. Nosso Deus é poderoso. E nós também trabalhamos com fé. Trabalhamos com músculo? Trabalhamos, meu filho. Que a gente trabalha pra caramba. Hoje eu acordei 4 horas da manhã pra estar aqui falando com vocês, animado desse jeito. Eu ainda vou chegar em casa. É verdade. Ainda vai acabar aqui. Já eu vou pra casa. E louvado seja Deus. Se Deus abençoar, ainda vou fazer amor. A gente não faz mais conta história. Escute só. Preste atenção aqui. O propósito é motivar você. Certo? É para que você olhe e entenda que o negócio só é bom, primeiro, se trazer bem-estar coletivo. Se trazer bem-estar e crescimento para você. E se o reino de Deus num todo está sendo abençoado. Porque é assim que funciona. Quando nós olhamos para a vida, é desse jeito. E se nós olharmos numa perspectiva mais intensa, eu acho que você já deve ter ouvido a história de um camarada chamado Agátoras. Ele era um camarada de Siracusa, um tirano, e ele fez uma investida contra Cartago com alguns navios. E depois que ele tirou a maioria de seus soldados dos navios, ele mandou que aqueles que ficassem para sair nos botes afundassem os navios.
Ou seja, ele afundou os próprios navios. Quando os seus soldados olharam para trás, ao chegarem na terra, os navios cujos quais eles desembarcaram não existiam mais. A mensagem era uma só: nós não temos rota de fuga e nem saída de emergência. Nós não temos plano B. Nós viemos aqui para vencer e nós vamos vencer. E foi isso que eles fizeram. Quando nós olhamos para a nossa vida e tomamos decisões como essa, onde nós não temos outra opção. Qual é a nossa opção? Eu casei. Meu pai casou 8 vezes. 8 vezes. Faleceu agora em abril do ano passado, querendo casar de novo. Aí Deus levou. Louvado seja o Eterno. Certo? Mas preste atenção. Eu casei uma vez só. Já tive muita crise no meu casamento. Muita. Não foi pouca não, irmão. Já teve dia, em vez de eu acordar de manhã, dobrar meu joelho e falar: Senhor, isso não é mulher de só dar para os outros. O que é isso? Certo? Mas preste atenção. Meu casamento não tem saída de emergência, não tem rota de fuga. É assim que funciona. Quando nós decidimos vencer, é muito importante. Qual é o grande problema nosso? É que quem somos nós? Vamos lá. A Bíblia diz que nós somos um espírito, que temos uma alma e que temos um corpo. É mais ou menos como você que tem seu automóvel e ele precisa de 3 fluidos para funcionar. Não adianta encher o tanque do seu carro. Se ele não tiver água, ele vai arrefecer. Ele vai esquentar. Ele vai fundir o motor. Se você colocar água e óleo e não botar combustível, ele também não anda. Se você colocar água e combustível e não colocar óleo, o motor vai trancar. Por quê? Porque para o seu carro funcionar, inevitavelmente você vai ter que alimentá-lo, né, com esses 3 fluidos. Assim é a nossa vida. Inevitavelmente todas as nossas ações e reações, elas são oriundas de uma ou mais dessas áreas. E muitas pessoas, por não conhecer a si mesmo e muitas vezes não conhecer pessoas da sua equipe, porque nós hoje, eu tenho uma igreja lá em Xerém de 1000 pessoas, onde 99% são voluntárias. Trabalham muitas vezes na chuva, tem que chegar 2, 3 horas mais cedo, saírem 1, 2 horas depois. Fazer essa jornada de trabalho, às vezes 4, 5 vezes, de forma consecutiva. E como nós fazemos para motivar este pessoal? É isso. Nós precisamos entender como as pessoas funcionam. Todas as vezes que alguém estiver esboçando uma reação oposta à equipe, uma visão negativista, que esteja apenas nela, ou que ela já está fazendo com que isso comece a contagiar outras pessoas, nós como líderes temos que entrar em cena. Ou seja, muito mais do que motivar pessoas, nós temos que nos manter motivados. As pessoas têm que olhar para nós e entender que nós estamos dentro de um destino. E nós sabemos para onde estamos indo. É assim que funciona. Nós sabemos o que nós desejamos realizar. Pode parecer impossível para outras pessoas, mas para nós não é, porque nós já vislumbramos. Nós já pegamos isso. É só uma questão de tempo. E nós vamos chegar lá. É assim que funciona. Tem uma historinha, eu sou lá da roça, e quando essa época de frio, sabe, tinha aquele pessoal que fazia aquelas festas juninas, e botava um mastro grande assim, e passava um produto lá que escorregava, e botaram R$500 num poste de 15 metros. E aí o pessoal esfregava areia no braço e subia. E quando o cara está subindo, o pessoal ficava gritando: vai cair, vai cair, vai cair. Aí o pessoal escorregava tudo. De repente chegou um garotinho lá, magrelinho, orelhudo, sem camisa. E o menino segurou aqui e subiu uns 4 metros, escorregou. E agarrou de novo e subiu. Subiu 8, escorregou até embaixo. Agarrou agora aqui, o menino subiu, foi lá em cima, pegou os R$500, desceu e sumiu. E a imprensa estava cobrindo, foram na casa do garoto. Localizaram o menino que apanhou os R$500. Aí o pai dele veio atender e disse: olha, aqui mora um menino que apanhou os R$500 lá, apanhou. Eu queria entrevistá-lo. O pai dele falou: não vai dar não. Eu queria falar com ele, o pai dele falou: não dá. Por quê? Porque ele é surdo e mudo.
Por que ele subiu e apanhou? Porque ele não era capaz de ouvir as pessoas falando de forma negativa do lado. É assim que funciona. Nós temos que fechar os ouvidos para essas palavras negativas e para esse comportamento negativo. Porque isso inevitavelmente, gente, vai agir sobre uma de nossas áreas. Se eu quero vencer, querido, meu corpo, meu físico, eu tenho que me alimentar bem. Eu tenho que comer direitinho. Até porque nós estamos falando de saúde, trabalhando com saúde. Se você vende saúde e está todo arrebentado, aliás, nós temos que fazer as pessoas entenderem que é muito mais barato cuidar da saúde do que cuidar da doença. É assim que funciona. Certo? Então, quando nós olhamos para isso, nosso corpo tem que estar bem. Bem. Eu sei que você gostaria de pagar alguém para correr por você, fazer uns exercícios por você, mas não vai rolar alguém para fazer uma dieta para tu emagrecer. Mas não rola. Isso depende de mim e de você. Nossas emoções, nós somos alma. Com quem tu está conversando, que tipo de amizade você tem, o que você está lendo, o que você está assistindo. Pare e pense. Tem gente ficando doente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem gente que vive 20 anos com a célula cancerígena. E o dia que descobre, morre em 30 dias. Por quê? Porque a emoção da pessoa foi lá para baixo só porque descobriu. Você já vive 20 anos com câncer, por que não conversa com ele? Você já está 20 anos aqui, minha? Vamos aumentar a concessão? Botar mais uns 20 anos. Porque se você morrer, se eu morrer, você morre também. Isso é suicídio, câncer. Então, ninguém escapa de um bom diálogo. E emocionalmente hoje está assim de gente doente. Pessoas quebrando seus relacionamentos. Não sabe trabalhar em equipe. Não sabe se relacionar com uma esfera de gente que está na horizontal, está no mesmo nível. Não sabe, né, se relacionar com gente que está na vertical, nível diferente. Não conhece o código de comunicação para cada um dos seus colaboradores. Não entende o contexto que essa pessoa está inserido para aprender a se comunicar com eficiência. É muito importante nós entendermos isso. Eu uso isso demais no meu casamento. Por quê? Porque eu tinha tudo para não estar vivendo com a mulher. Porque a minha mulher é muito diferente de mim. Ó, aqui a turma vende produto para sono. Para mim lá, só dormir já era uma dificuldade. Porque eu gosto de escuro, ou melhor, eu gosto de claro, minha mulher gosta de escuro. Certo? Dormir agarradinho, nenhum dos nós gostamos. Mas se você é solteiro, só dormir depois que casa já é uma tribulação. Pare para pensar, eu não é? Há um tempo atrás, eu preciso de um ponto de contato, porque disse Deus, haja luz. Então no meu quarto tem que ter um ponto. O que eu fiz? Botei lá aquele ar-condicionado split com aquela luzinha verde. Porque aí fica tudo escuro, mas aquele ponto me une com a vida. Um dia eu cheguei em casa, a mulher apagou a luz, que eu olhei para a parede, cadê o ponto? Falei para minha mulher, queimou o LED. Ela falou, não, botei um adesivo. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, quando nós olhamos para essas questões emocionais, é muito importante nós cuidarmos, sabe? E aprendemos, principalmente, a nos comunicar. Eu lembro, você já deve ter ouvido falar disso, eu cheguei em casa um dia e minha mulher me pegou pela câmera, eu acho, entrando em casa, e ela disse, Cláudio, vai lá ver o que a sua cachorra fez. Eu não tenho cachorra. Lá em casa tem uma cachorra belinha, uma poodle, é da minha mulher. Todo mundo sabe disso, até a cadela. Mas se alguma coisa aconteceu na minha equipe, o culpado sou eu que chefio. Certo? E eu falei, cachorra. Não tem cachorra. Aliás, eu tenho sim 2 cachorros. Um aqui embaixo e outra lá em cima me gritando. É lógico, eu não falei isso, senão eu não estava aqui ministrando a palestra. Meu nome estava numa lápide. Escute só. Aí eu fui lá ver o que a cachorra fez. Abri a porta da cozinha. A minha mulher botou uma camiseta de pedra naquele varal de pé. A cachorra pegou, mas despedaçou tudo. E aí eu tava com raiva, porque a cachorra não era minha. Acabei de chegar em casa. A mulher querendo briga. Como é que eu faço? Engraçado, nunca quer, né? É. Aí eu abri as portas, tudo. Falei, eu vou resolver isso agora e vou devolver a cachorra para ela. Abri as portas, tudo. O portão da frente, sabia que ela estava vendo com as câmeras. E falei, ó, cadela, você rasgou a camisa da minha mulher. Você vai sumir dessa casa agora.
eu não vou te matar, desaparece. Minha mulher gritou lá de cima, não grita com a minha cachorra. Imediatamente eu descobri que a cachorra tinha voltado para ela, porque preste atenção, você precisa aprender a se comunicar com sua equipe. Às vezes dá para fazer uma reunião com todo mundo, sim ou não? Sim. Mas coisas particulares, motivar pessoas, sabe? Onde a rede social nos permite fazermos isso, é muito importante, sabe? Saber como motivar. Eu tenho 2 filhos. O meu mais velho, quando eu queria que ele fizesse alguma coisa, sabe o que eu falava para ele? Filho, não, deixa pra lá. O que é, pai? Não, filho, deixa, eu ia pedir você para fazer um negócio ali, mas eu acho que você não consegue, não. Eu consigo, pai, fala comigo. Eu falei, não consegue, rapaz, eu acho que é complicado. Pai, fala que eu faço. Eu falava, você acha que você consegue? Consigo! E eu falava para ele, ele ia lá e fazia. Tem o meu mais novo, que se eu falar pro meu mais novo assim, filho, tem um negócio ali, papai acha que você não sabe fazer. Sabe o que ele fala? Ainda bem que o senhor sabe, pai, beleza, me deixa quieto. E apesar de ser filho do mesmo pai, da mesma mãe, treinado pela mesma equipe, o que acontece? Eu tenho que chegar para ele e falar, filho, tem um negócio ali que se eu pedir seu irmão, ele vai se atrapalhar. E só você pode fazer. Ele fala, só eu, pai? Só você, pai. Seu irmão não é capaz de atender essa demanda. Sério, pai? Sério, vai lá, meu filho, vai lá e arrebenta, porque você... Ele vai lá e faz. Então você tem gente diferente. Porque pessoas são diferentes. Não dá para motivar todo mundo do mesmo jeito. Porque tem gente que você fala assim, vamos. O cara já foi. E tem gente que você fala, vamos. Quando? Que dia? Isso aí. Nossa, será que não vai chover? Então, olha só, certo? Então, você tem que saber com quem você trabalha, motivar gente. E presta atenção, porque eu preciso dizer, além do emocional, eu poderia ficar falando aqui direto sobre essas questões emocionais, como, sabe, se fazer entender. Lá no Rio de Janeiro, olha como é que é importante comunicação. Lá no Rio de Janeiro, certo? Na Avenida Brasil, tem um viaduto conhecido como Viaduto dos Cabritos. E o nome do viaduto é Viaduto Oscar Brito. E alguém ouviu Oscar Brito e entendeu? Dos Cabritos. E ao invés de homenagear um engenheiro, eu estou homenageando um quadrúpede. Porque alguém falhou na comunicação. Eu fui pregar num local lá que o nome era Ilha de Guaratiba. E eu cheguei lá para pregar, não era ilha. E eu procurei saber por que o local tinha nome de ilha. E aí um senhorzinho, bem matuto, me disse, ô meu filho, que há muitos anos atrás aqui, mamãe ainda era viva, o dono dessa propriedade toda aqui que o senhor está vendo, era um senhor chamado William. E aqui o bairro é Guaratiba. Mas na época, falar William era uma palavra muito difícil. E aí, ao invés de William, alguém falou ilha, ilha, ilha. E ao invés de ser William de Guaratiba, alguém entendeu errado. Então o que vale não é o que você falou, mas o que o outro entendeu que você quis dizer. É assim que funciona. Você está entendendo? Você sabe o que está dizendo. Ah, isso é óbvio. Óbvio para quem? O óbvio também precisa ser dito, porque às vezes é óbvio para você. Ah, mas fulano tinha que saber, mas não sabe. E aí lascou a equipe toda. Pare para pensar. Então, é um grande desafio nós olharmos para isso. Essa parte emocional, sabe? Você trabalha com sexo feminino, tem que saber como fala. Uma palavra dura, a mulher chora. Certo? Aí já parece que você está errado. Nunca comece uma crítica criticando. Comece uma crítica elogiando o rapaz. Vou falar uma coisa para você. Você é um cara extraordinário. Sensacional, acima da média. Você é um cara... Mas tem um negócio aqui, um pequeno detalhe que pode fazer grande diferença. Sabe? Só nisso aqui. Se você melhorar isso aqui assim... Aí você deixa passar uns 15 dias e melhora outra coisa. Outra coisa. Por quê? Porque ele era ruim em tudo. Certo? Mas você não quis jogar fora, você quis mudar, porque nós estamos aqui para mudar a gente, mudar a cabeça das pessoas. É assim que funciona, querido. E é assim que nós vamos crescendo. Certo? É extraordinário pegar alguém falido e fazer desse alguém um milionário, alguém bem sucedido, olhar para trás e dizer, olha onde eu estava e onde eu estou. Olha quem eu sou, hoje eu não era nada. Certo? E é tão legal que isso, na verdade, tem muito a ver com ele e com Deus, mas você também vai ganhar uma parcela de culpa. Vão dizer, olha, mudou porque entrei aqui, fiz parte dessa equipe, porque fulano começou a me assessorar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, e aí me permita entrar numa área
aqui que é espiritual. Tem coisa que sua expertise, que seu network, que a sua capacidade de resolução não vai resolver. No seu casamento, com seus filhos, na sua empresa, tem muitas coisas que transcendem o mundo físico e o mundo emocional, e aí vai para o mundo espiritual, porque as coisas sempre começam lá em cima. Texto primeiro da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí lá na frente diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque os céus vêm sempre primeiro. E deixa eu falar, aquilo que você não resolver com isso aqui, você resolve com isso aqui, ó. Dobra seu joelho, vai para o cantinho e fala com Deus. Senhor, abre uma porta, abre uma janela, manda um cliente. Senhor, eu preciso prosperar na terra dos homens. Eu vim aqui para viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. Eu nasci para dar certo. Eu sou um cara, eu sou uma mulher acima da média. Olha para você mesmo e diga isso. Agora não é mágica, você vai ter que trabalhar. É assim que funciona. E muita gente não está muito afim disso. Então preste atenção. Para que eu quero vencer? Eu quero vencer por causa da minha família, em primeiro lugar. Que a plataforma que meu pai montou para mim, ela não tinha nada. Pensa assim, nada. Nada de nada. Quando eu casei, a situação era tão... Eu morava num lugar tão pequeno que para o sol entrar, nós tínhamos que sair. Né? Me parece que a cama de casal menor é 1,38, é isso? Isso. Eu não sei quanto tinha a minha. Só sei que era tão apertado que nós sonhávamos o mesmo sonho, eu e a mulher. Difícil. Pensa, 30 anos, nós vamos fazer dia 11 de janeiro. Mas eu aprendi uma coisa, a lutar pela minha família. Meu filho se formou esse ano, certo? Em odontologia, se tornou um dentista. Meu outro está fazendo cinema. Minha mulher está crescendo. Pensa, eu entro na internet depois, vê a dona. Bonita, fez um upgrade extraordinário. Também botei cabelo. Louvado seja Deus. Ah, pastor, é comprado? Não, é meu. Eu paguei. Tá certo? Então preste atenção. Eu preciso, obrigado, querido. Certo? Eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Né? O que nós vamos deixar para a nova geração? Nossa vida tem que ser geracional. Nós temos que deixar alguma coisa para essa nova geração. Me permita usar mais um texto bíblico? Sim, claro. Quando Abraão despede seu filho Ismael com odre de água e um pouco de pão no deserto, me parece que Abraão está querendo dizer uma mensagem para Agar e para Ismael. Não vão muito longe, fica aqui dependendo de mim. Quando a água acabar e o pão acabar, volta que eu dou mais. E o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, não viva na barra da saia de ninguém. Dependa de Deus. Porque quando a água acabou e o pão acabou, o menino ora a Deus. O que Abraão não deu riquezas para Ismael, mas ensinou para aquele menino que o dia que tudo lhe faltasse, Deus estaria onde sempre esteve, no controle de tudo. Preste atenção. Se Deus for com você, o deserto tem que te fazer prosperar. É importante nós entendermos e amadurecermos isso, a trabalhar para gerar nos nossos filhos uma estrutura. Colocar aqui o nosso teto, porque hoje o meu teto é o piso cujo qual meu filho está começando a sua história. Sabe qual é o erro de muita gente? Há um tempo atrás o cara me procurou e disse, pastor, eu trabalhei tanto, pastor, tanto, estou rico. Minha mulher arrumou um homem, pastor. Ele não tem onde cair morto. Tudo bem que eu errei, que ela me pedia para viajar, eu não viajava. Ela pedia para sair, eu não saía. Mas agora eu estou rico. E minha mulher está com outro homem. Falei, esperta sua mulher, hein? Esperta nada. Casou com um homem que não tem nada. Eu falei, mas ela vai entrar na justiça. Vai pegar metade do que é seu. E vai viver com um homem que tem o tempo que você não tinha. Ele me olhou assim, queria me dar um murro, provavelmente. Mas deixa eu te falar uma coisa, não vale a pena sair de casa para ganhar tesouro e quando voltar para casa, não ter para quem deixar o tesouro que você ganhou. Meu casamento e meu lar, sabe o que é? É um ambiente que me devolve restaurado. É o meu porto seguro.
Nós temos que criar um ambiente salutar, saudável, dentro da nossa casa, com nossa esposa, com nossos filhos. Ame, meu filho, você só tem uma oportunidade só. Pega esse marido da senhora, é ruim, mas é seu. Essa mulher do senhor, é isso aí que deu para arrumar, irmão. Se você fosse melhor, tinha vindo algo melhor. Escute só, esses filhos, o que são seus filhos? O DNA seu e da mulher. Que misturou, saiu nesse alien, nesse negócio aí. Certo? Pare de reclamar. Tá? Nós precisamos viver o incrível, certo? Nós precisamos cuidar da nossa casa. Sair da nossa casa para ganharmos tesouro. Sim ou não? Sim. Isso aí. Mas voltar para casa e ter para quem? Deixar, meu filho. Certo? É assim que funciona. Mas sabe qual é o grande desafio? É a mente das pessoas. Nós vivemos debaixo de uma mentalidade pequena, sabe, escassa, onde as pessoas acham que, eu não tenho dinheiro, mas eu vou para o céu. Nossa, que beleza, mas o céu é que importa. Claro que é o céu que importa. Mas presta atenção, eu conheço gente aqui que é milionário e quando morrer vai para o inferno, sim ou não? Sim. Mas eu conheço gente aqui que vive a vida terrível aqui e quando morrer vai para o inferno. Vai passar lá, Jesus vai estar lá, sentado, Jesus vai fazer, ó. Desce as escadas. Você tá rindo, mas é sério. Escute só. Gente, a proposta é ganhe o mundo sem perder a alma. Acreditando em quem? Acreditando em você. Você precisa fazer isso. É fácil? É claro que não, gente. Treinar gente, lidar com gente é desafiador. Certo? Olha a equipe de Jesus. Jesus tinha uma turminha sensacional. Era só 12. Mas pensa num troço extraordinário. Certo? Uma vez, está todo mundo com fome, Jesus pergunta aos discípulos assim, e aí, o que nós temos para dar de comida? O André falou assim, tem um garotinho aí com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus falou, isso pode não ser nada na sua mão, coloca na minha. E você vai ver o que eu sou capaz de fazer. E Jesus criou na Palestina o primeiro McFish da história, o sanduíche de pão com peixe, não foi o McDonald's. Você está rindo? Certo? Ele tinha um outro, o tal de Judas, lembra dele? Que Jesus chamou de amigo. Lembra que Jesus chamou Judas de amigo? Opa! Por que Jesus chamou Judas de amigo? Porque Judas vendeu Jesus. E Jesus chamou Judas de amigo. Será que ele estava sendo irônico? Não. Ele está dizendo, todo mundo que faz algo que me aproxima do meu destino é meu amigo. Não interessa se aos olhos de alguns pareçam que está me fazendo mal. Está me aproximando do que Deus tem para a minha vida. Se essa crise está aproximando você de mudar a sua história de uma vez por todas, com a oportunidade que você está recebendo aqui, não encare essa crise como sua inimiga. Até porque, quando Pedro tentou convencer Jesus de que ele deveria fugir do seu destino, o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Pensa numa equipe dessa. E você acha que a sua é ruim, hein? Eu costumo dizer lá na igreja que tem gente que é tão difícil que se o diabo me pedir referência para levar para o inferno, eu digo não leva. Mas eu acredito que todas as pessoas são recuperáveis. E nós podemos trabalhar as pessoas. O que eu quero te mostrar, e já estou encerrando aqui. Vem aqui falar 1h e pouco. Escute só. O que eu preciso? Não, obrigado. Uma hora ainda não. Eu também terminei ainda não. Preste atenção. Gente, escute só. O que eu quero que você entenda é que eu não tenho tempo para perder. Qual foi o valor que eu cobrei para vir aqui? 0, nada. Nada. Porque meu propósito é mudar a vida das pessoas. Show. O que eu comprei foi a ideia de descobrir que tem algo que pode mudar a história das pessoas. É assim que funciona. É nisso que eu acredito. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas agarrando a oportunidade que estão diante delas.
E você está diante de uma grande oportunidade hoje, e muito mais do que isso, de replicar essa oportunidade para outras pessoas. Mas para isso, deixa eu te dar algumas direções que eu acho muito importante. Ofereça para as pessoas um destino. Se você entrar num carro e perguntar ao motorista para onde você está indo, e ele disser, não sei, o que você vai falar? Então eu não vou. Se você não sabe para onde está indo, eu não quero caminhar com você. Porque pessoas não seguem pessoas. Pessoas seguem visão. Ofereça para a pessoa um destino. Diga para ela para onde você está indo, onde você já chegou. E diga para ela que tem um lugar para ela também. Mostre para ela que não vai ser fácil. Mostre para ela alguns obstáculos. Talvez que você já enfrentou. Você não será capaz de mostrar para ela todos os obstáculos, pois inevitavelmente a inovação vem acontecendo e traz consigo novos obstáculos. Mas se você mostrar para ela que você já enfrentou obstáculos e venceu, você vai fornecer a essas pessoas, sabe, o intuito de prosseguir, acreditando que vai dar certo. Terceiro, resista aos seus próprios argumentos, porque todas as vezes que você enfrentar um problema, todas as vezes que você ouvir um não, todas as vezes que alguém disser é caro, todas as vezes que alguém te der uma posição contrária, você vai tentar argumentar com você mesmo se você está no caminho certo, se o produto é o correto. Resista a esses argumentos, porque à medida que você vai resistindo, esses argumentos vão enfraquecendo e você vai ver que as coisas vão progredindo, você vai crescendo. Tem muitas pessoas que começam de uma forma muito intensa, mas é só começar a encontrar os primeiros obstáculos e elas vão enfraquecendo. Quarto, trabalhe com a verdade. Vocês trabalham com um produto extraordinário, com uma estrutura fenomenal. Não prometa o que o produto não cumpre, porque a propaganda, certo? Ela vai vir daquilo que está sendo feito. Eu posso dizer para vocês aqui, eu ganhei de presente de vocês uma cueca. E me explicaram algumas coisas que poderiam auxiliar. E sabe o que eu fiz? Eu tenho um irmão que eu gosto muito lá na igreja. E ele tem dificuldade de engravidar a esposa. E eu falei para ele, passa a usar esse presente que eu ganhei. E eu também vou estar orando por você. Eu não posso te dar a garantia de que isso vai fazer com que sua esposa, engravide. Mas eu soube que pode auxiliar um pouco. Mas eu vou estar orando. Porque eu falei a verdade para ele. Trabalhe com a verdade. Porque ela faz você prosperar. Você não precisa colocar em nada. Um a mais. Nada. O produto é bom. Certo? Vocês estão no caminho certo. Então não precisa dizer que o produto faz aquilo que ele não faz. Certo? Trabalhe com a verdade. Porque no mundo espiritual, ela muda a história das pessoas. Nós não trabalhamos vendendo caixão. Vendeu uma vez só, acabou. Certo? Nosso propósito é criar fidelidade. Isso é muito importante, trabalharmos com a verdade. Conheça o mercado. Conheça seu concorrente. Descubra a área que ele é forte. E talvez em alguma área ele seja até mais forte que você no momento. Descubra. Faça uma pesquisa, observe, veja. Veja que tipo de produto dá para chegar em determinados lugares. Gaste um pouco de tempo e sem investimento. Lá na frente, isso produz de forma extraordinária. E muito mais do que isso. Você pode trazer um feedback para uma reunião, para fazer com que as coisas se tornem melhores do que já estão. E, por último, descubra as dores das pessoas. É isso que elas estão buscando resolver. Todo mundo está querendo ser feliz. Somente as pessoas doentes emocionalmente não desejam alcançar a felicidade. Dar saúde às pessoas, dar a elas uma qualidade de vida melhor, é algo fascinante. E vocês têm isso à mão. Por isso, levem isso a sério. Porque quando
Alguém viu, não vou falar o nome aqui, mas você já vai identificar. Quando alguém viu um computador que ocupava uma sala de 3x3, ele olhou e disse: um dia eu vou colocar uma máquina dessa sobre a mesa de cada lar. E ele fez isso. Ele hoje é um dos homens mais ricos do mundo. E sabe com que ele ficou rico? Melhorando a vida das pessoas. Que Deus abençoe o seu ministério, porque você deve encarar isso muito mais do que um trabalho. Um trabalho vai enriquecer você. Um ministério vai mudar a história de outras pessoas. Olhe para isso com a grandeza que a proposta tem para te oferecer. O céu é o limite. A vida é única. Eu aprendi uma coisa, estava com meu joelho dobrado ali dentro da sala, ainda que veio fazer um trabalho corporativo, pedindo para que muito mais do que minhas palavras, quando eu sair da Vital Flex, quando eu sair da Nippon Flex, você pode ter certeza, ela vai lucrar mais do que lucrava antes de eu passar por aqui. Ela vai crescer mais do que já crescia antes de eu passar por aqui. Porque eu aprendi com meu Deus a, quando sair de um lugar, deixar ele melhor do que quando eu cheguei. Hoje o seu casamento fica melhor. Os seus filhos vão ficar melhor. A sua vida financeira vai ficar melhor. Hoje você pode ser curado neste lugar, aí onde vocês estão. Eu não sei o que vocês precisam. Eu sei que eu, como homem, eu só posso fazer o que as minhas mãos permitem. Mas há um Deus que pode entrar na sua casa, mudar a sua história e fazer para você o sobrenatural. Isso não tem a ver simplesmente com dinheiro. Isso tem a ver com satisfação, com propósito. E a minha vida é pautada nisso. Sim, mudar a vida de pessoas. Eu estou aqui porque vi como aquela mulher falava de seu marido, como aquele homem falava de sua esposa, como apresentaram seus filhos, a postura do João quando foi me receber foi extraordinária. Então eu quero terminar a minha fala deixando este lugar. O pó do meu sapato fica aqui e vocês vão crescer como nunca cresceram. Vocês vão prosperar como nunca prosperaram. Sabe por quê? Porque tem profissionais competentes, tem um produto de alta qualidade, mas isso outras empresas também têm. Mas tem um Deus que age com o sobrenatural. Que Deus abençoe a Nippon Flex, que Deus abençoe a Vital Flex, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo tempo que eu tive com vocês. Deus abençoe. Diamante, Deus diamante, Deus menino. Fábio! Estou encantada, pastor. Dani, capricha lá, Edgar. Cadê o Edgar? Valeu, valeu, obrigado. Obrigado, pastor Cláudio. Obrigado, foi um momento incrível. Deus que abençoe a todos. Um excelente final de semana. Faça o seu propósito. Descubra a sua missão. As ferramentas estão prontas. Está tudo pronto. E o combustível hoje foi derramado aqui. Leva no seu coração. Mamãe, deixa uma palavrinha. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Que tudo que o Senhor trouxe para nós aqui, que o Senhor deixou aqui, nós recebemos como pérolas vindo da parte de Deus. Acho que eles não estão ouvindo, deixa eu tirar E mais. que Deus recompense o Senhor 4 vezes mais tudo das bênçãos que o Senhor nos propôs. Eu estou emocionada porque é um sonho trazer
as coisas de Deus para nesse momento presente, junto com o nosso negócio, tem tudo a ver com nós. Gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou muito, muito feliz. Obrigado você que está nos ouvindo. Receba essa pérola aí no seu coração. Pede para Deus. Levante a sua mão. Será que é o seu momento? É o momento de todos. Só basta você acreditar em você. E sai da sua zona de conforto, com humildade e com verdade, para transformar a sua vida e transbordar na vida da sua família e dos demais que estão ao seu redor. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Valeu, André. Obrigado. Deus abençoe a todos. Meu Deus! Dá para fazer uma cabaninha para nós? Quer fazer uma foto? Vai lá. Vai lá, vai lá.